O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isto, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs radiovintes que nos acompanham pelas redes sociais. Essa primeira leitura, eu quero que vocês entendam uma coisa que está no fundo disso aqui. Paulo foi perseguido pelos judeus e levado para ser condenado ali em Jerusalém. Aqui, quando Paulo chega lá, sabendo que os judeus queriam matá-lo, independente de qualquer coisa, Paulo usa a sua cidadania romana para apelar ao tribunal de César em Roma. Só quem era cidadão romano poderia fazer isso. Aqui mostra que se ele não tivesse feito isso, ele já iria libertá-lo. E o que acontece com Paulo em Roma? No finalzinho, decapitado. Ou seja, Deus guia a história com outras, inspirando outras pessoas, mas também inspirando a gente para que conduza a história como Ele quer. Ele disse para Paulo: você deve testemunhar o meu nome também em Roma. Às vezes parece estranho, mas Paulo pregou muito tempo em Roma até ser decapitado. Mas aconteceu uma coisa interessante lá na Paulo VI. Tinha uma senhorinha muito santa que ia à missa todos os dias, fazia, mesmo muito idosa, fazia almoços beneficentes para ajudar pessoas com problemas. E no último dia do cerco de Jericó, ela foi à missa de manhã e falou na missa para muita gente assim: hoje à noite eu venho para dar o testemunho mais bonito. À noite ela foi e morreu antes da missa, no cerco, né? Morreu lá na hora. E foi realmente uma morte muito tocante. A gente fez até a missa de corpo presente, os acólitos, os coroinhas berravam de chorar. Então, aquilo que na nossa mente parece estranho, que é morrer, ser assassinado, na mente de Deus: Pai, glorifica teu filho, assim como eu te glorifiquei. Isso aqui faz parte da glória do filho, de glorificar o filho, né? Porque a graça que Jesus tem aqui na cruz é a glória que ele tem no céu. Então, se Paulo não tivesse usado o seu benefício, ele já teria sido libertado. Mas acabou que, por causa do pedido dele, ele teve que ser mandado a Roma. Mas até ele morrer em Roma também, ele fez muito, né? Pregou muito, mesmo preso. Também, antes de ser sempre muito ativo.
E realmente, a maior glória de Paulo está na sua morte, porque ele morreu por Jesus. Não é? Tem um local lá, chama Trefontane, 3 fontes, que a história diz, a tradição, que a cabeça de Paulo caiu em 3 lugares, e onde caiu, saiu uma fonte de água. Eu achei as capelinhas da fonte muito longe uma da outra para a cabeça, mas me falaram que é porque o terreno era assim, né? Então bate assim. Depois, quando vai nivelar, eu sei que as fontes estão lá. Parece que tem até um barulhinho de água. Só que eles fecharam elas, né? E no mesmo local tem um mosteiro trapista, que é onde eu fiz meu retiro diaconal. E depois foi enterrado na Basílica São Paulo, fora dos muros. Bem, então, para entender um pouco o projeto de Deus dentro do nosso livre-arbítrio e do livre-arbítrio dos outros. Deus guia a história, apesar de nós. Dá um nó na cabeça. Como é que eu sou livre e Deus guia a história a si mesmo? Como é que eu sou livre e Deus sabe se eu vou para o inferno ou para o céu? Onisciência. Humanamente falando, ninguém consegue prever se não programar. Mas Deus sabe, mesmo dentro do meu livre-arbítrio, se eu vou dizer sim para Ele ou não. Por isso que Ele já investe em antecipação. Ele já sabe quem de vocês vai ser fiel. E Ele já sabe quem de vocês, daqui 5 anos, vai de vez em quando na missa. Não estou dando conta de rezar o terço. Tem tempo que eu não vou na capela. As coisa tranqueira, aguada, né? Ele já sabe quem vai largar de vir na missa, quem vai rezar nada, vai virar uma plasta. Então ele não investe em você, porque já sabe que você não vai corresponder. E ele já sabe quem de vocês vai ser fiel, lutando. Padre, mas quanto que depende de mim? Quanto que depende de Deus? 100% de você, 100% de Deus. O seu esforço pessoal de dizer, Senhor, eu nunca mais quero te deixar. 100%. E Deus vai corresponder 100% sobre o seu 100%. Infelizmente, alguns de vocês, daqui a uns anos, vai estar falando aí, não sei, vai vir tomar um sorvete. Comadre, quanto tempo que eu não venho à missa? Gente, a minha vida ficou tão complicada, comadre. Esse fogão lá embaixo deve ter aquelas labaredas assim, né? Esperando você. Porque o que tem, oxalá fosseis quente, oxalá fosseis frio, os mornos eu vomito. Né? Então Deus sabe quem vai se esforçar, e Ele vai corresponder ao seu esforço. E Ele sabe quem não vai se esforçar, que daqui a uns anos vão se perder, e Ele tira a graça dEle. Deixa você à deriva. Mas não porque Ele queira, mas porque você não corresponde. Os talentos, a quem tem será dado mais, e a quem não tem será tirado até o pouco que tem. Não é isso? Não é bíblico? Então, cuidado, gente. Outra coisa, entrando aí nesse assunto. Vira e mexe, alguém vem reclamar para mim. Eu não estou dando conta de rezar. Gente, reza. Aí depois repete. Eu não estou dando conta de rezar. Aí daqui 10 vezes, não estou dando. Você tem atitude. Você detectou que você não sabe, não está rezando? Reza hoje. Hoje. Não é amanhã. Não é esperar para daqui depois falar para o padre de novo que você não está rezando. Você tem que tomar atitude. Nós somos seres de atos. Eu ia na missa de manhã, mas agora está difícil. Vem amanhã. Você viu que você está fraca? Está mole? Decide. Amanhã eu vou à missa. Aconteça o que acontecer. Põe 10 despertador. Põe um balde de água fria ligado num negócio lá, num cordãozinho, que o alarme puxa o balde, que caia gelo na sua cabeça. Mas não fica na inércia.
Está em jogo a vida eterna. Não está em jogo, né? Nós temos que parar com isso. E o Evangelho? O Evangelho, depois que Pedro nega Jesus, encontra Jesus ali, Jesus faz aquela pergunta para Pedro, né? Se tu me amas. Porque Pedro antes dizia, jamais te negarei, Senhor. É outro erro. Achar que nós vamos fazer algo para Deus com as nossas forças. Por isso que o povo depois arrega, não vai até o fim da vida fiel. Porque acha que você que vai fazer para Jesus. Não! Vem aqui, fala, Senhor, eu não estou dando conta de rezar, eu sou miserável. Eu tenho dificuldade de vir à missa. Tenho dificuldade de ser dizimista, de ajudar os pobres. Me ajuda, me dá um desapego. Tenho dificuldade de segurar a língua. Reconheça a miséria e peça. E é Ele que vai te dar a graça. Pedro, antes de negar, eu jamais te negarei. Pedro, pois eu te digo que antes que o galo cante, me negarás 3. Ah, eu? Uma cozinheira falou, não é aquele cozinheiro, não era nem soldado. Eu não sou eu. Então, já estou falando para vocês, já falei, nós não prestamos por nós mesmos. Peça a graça, peça a graça. Simão, filho de João, tu me amas? Lembra do verbo grego, né? Aqui, o verbo grego tem do eros, filos e ágape. Ágape é de dar a vida, filos de amizade e eros, o amor do corpo, afetivo, carnal. Não só erótico, eros é a afetividade do corpo. Jesus pergunta se o ama com amor, ágape. Agapasme. E Pedro responde, filote. Filote, quer dizer, te amo com amor, com a cabeça baixa, humilde, do jeito que nós temos que ser sempre diante de Deus, humilde. Ou então igual que esse cachorrinho que faz algo errado, que entra na igreja com a cabeça no chão e abanando o rabo, não é? Se entrar aqui igual que esse cavalo árabe na capela, muda pouco. Entra igual o cachorrinho mesmo, com a cabeça no chão, banando o rabo, aqui assim, Senhor, sem ti nada posso. Nada posso. Depois, Jesus pergunta de novo, agapasme? E ele responde de novo, filote. Te amo com amor de amizade, não sou capaz de dar a vida. E a última pergunta, Jesus desce até Pedro. Desce, lá na condição de Pedro. Ele não pergunta agapasme, ele pergunta fileisme? Você me ama com amor de amizade? Filote. Sim. Aí o que Jesus faz? Depois que ele vai lá na nossa miséria, em verdade te digo, quando eras jovem, vem. Aí começa a puxar Pedro. Quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá. E te levará para onde não queres ir, para a cruz. Agora sim. Quem está falando que Pedro vai morrer, dar a vida, é Jesus. Entendeu a diferença? Pois eu te digo, quando era jovem, começou a puxar Pedro. Porque agora Pedro está do jeito que precisa ser. A igreja nasceu da união da fraqueza humana e a força divina. Sempre vai ser assim. Não tem ninguém na igreja forte, gente. Mas o padre tal, que fala tão forte na internet, fraco, igual choque de lanterna, igual todo mundo. O que temos de força é a graça. E a graça é para os humildes. Ok? A graça é para os humildes. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. A morte glorificando. E acrescentou, segue-me. Segue-me. Então aqui, entender. Não queiram, se vocês quiserem serem bons para Deus, daqui a uns anos, está todo mundo aí, acordando meio-dia, domingo, né? Com as remelonas nos olhos, já com compromisso para domingo à noite, bafão na boca, sem perspectiva de salvação nenhuma.
Agora, se vocês reconhecerem a miséria e falar, me ajuda, Senhor, eu quero morrer fiel, não tem capeta nenhum que tire vocês do caminho. Ainda mais se puser no colo de Nossa Senhora. Que ela nos ajude. Assim seja.